Salve turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xavier Code. Chegamos nesse vídeo, nós chegamos na fatídica função de fazer a remoção de um nó de uma lista circular duplamente encadeada. Então, se você já está acompanhando esse curso, né, já viu, já estudou as outras listas que nós abordamos aqui no nosso curso, você já sabe que a parte de remoção é a parte mais chata, é onde a gente demanda mais tempo, porque sempre quando a gente faz a remoção, várias nuances ou várias condições de contorno aparecem e a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa nossa estrutura de dados ela fique consistente, tá bom? Então, é isso que nós veremos agora. Nós utilizaremos a mesma estratégia que nós utilizamos nas listas anteriores, que é o seguinte, nós codificaremos uma função que nós daremos um valor, e nós, por exemplo, um valor 10, e nós buscaremos, né, se existe algum nó na nossa lista que tem esse valor, se houver, a gente vai fazer a remoção. Então, vamos supor que a gente queira remover um nó que aparece com valor 10, nós buscaremos varreremos a lista, né, em busca desse nó. Se esse nó não existir, não existe um nó com valor 10, a gente não faz nada. Caso exista, a gente vai, nós removeremos a primeira ocorrência. Né? Então, se a nossa lista tiver múltiplos nós com valor 10, nós removeremos a primeira ocorrência partindo do início. Então, do início até o final da lista, nós faremos essa busca. Bom, basicamente é isso. Antes de eu mostrar para vocês os códigos, deixa eu mostrar aqui um pouquinho o nosso código aqui, a nossa biblioteca. Eu estou na parte 6, tá bom? Que é uma cópia da parte 5. E eu já fiz algumas coisas aqui para deixar um pouquinho mais rápido. Então, eu estou aqui no nosso circlist.h, onde nós temos o nosso cabeçalho da função de remoção, tá bom? Então, o nosso circlist remove. Nós temos aqui, então, vamos passar uma lista circular e nós vamos passar um valor que nós vamos buscar, tá bom? Então, é a mesma assinatura das outras listas que nós temos trabalhado aqui no canal, no nosso curso. E o que eu já fiz aqui foi o seguinte, né? Fui no nosso circlist.c para implementação, o que eu fiz foi o seguinte, nós sabemos que nós só vamos fazer a remoção de um elemento da lista se a lista ela não for vazia, né? Se existir pelo menos algum elemento. Caso não exista, eu não vou fazer nada. Então eu já deixei esse caso aqui para nós. Muito bem, então vamos agora analisar a remoção, né? Então, da mesma forma como aconteceu para as outras duas listas que nós estudamos, né? A lista encadeada simples e a duplamente encadeada, na hora da remoção aqui de um nó numa lista circular duplamente encadeada, nós temos que tomar cuidado com os mesmos casos, que é, se o elemento que a gente vai remover está na cabeça da lista, se ele é o meio da lista, se está no meio da lista ou se é o nó final da nossa lista. Então, tem esses três casos que nós temos que tomar cuidado. E nós temos um quarto caso, que é se a gente vai remover o elemento de uma lista que possui apenas um único elemento. Então pode acontecer isso também. Neste vídeo nós codificaremos esse primeiro caso, que é se o elemento está na cabeça, né, no início da lista. E note que eu deixei aqui esse comentário, que são exatamente os mesmos passos da lista duplamente encadeada, apenas atualizando, no caso aqui, o encadeamento circular. Então, nós veremos isso aqui um pouco mais detalhes. Eu poderia simplesmente copiar o código que nós fizemos anteriormente e colar aqui, mas pode ser que você está chegando aqui novo no canal, não acompanhando nossos vídeos anteriores, então eu vou construir o raciocínio aqui também do zero, um pouquinho mais rápido, né? Porque quem está acompanhando já sabe, né, o que tem que fazer, mas eu vou aqui novamente construir o raciocínio um pouco do zero. Então vamos lá. Se a nossa lista não está vazia, então a primeira coisa que eu vou perguntar é se o começo da lista, né, o valor do nó inicial da lista é igual ao valor que eu quero, né? Se for, é o caso 1, é o nosso caso 1 aqui, o elemento está na cabeça da lista, é isso. Caso contrário, podem ser, se não está na cabeça da lista, ou está no meio da lista, que é o nosso caso 2, está no meio da lista, ou é o caso 3, que o elemento está no final da nossa lista. Então, pode acontecer esse tipo de coisa. Outra coisa que pode acontecer aqui, caso a gente queira remover um elemento que está na cabeça da lista, a gente tem que perguntar se a lista tem apenas um único elemento, né? Então, nós temos algumas formas de perguntar isso. Eu posso aqui perguntar se o meu LBegin é igual ao LEnd, né? Porque nós temos que quando tem um único elemento, tanto o ponteiro para o início quanto o ponteiro para o fim está apontando para o mesmo elemento. Isso aqui funciona. Então, aqui, ó, a lista possui um único elemento. Caso contrário, a lista possui mais de um elemento. Então, a gente tem esses dois cenários aqui. Outra forma de fazer essa mesma pergunta, ao invés de usar ponteiros, a gente poderia usar a nossa variável size, né? Então, ao invés de usar os ponteiros, eu poderia falar, olha, se meu size for igual a 1, eu sei que eu tenho aqui exatamente um único
elemento. Mas eu vou usar a pergunta via ponteiros, porque é assim que a gente tem usado nos outros casos. Mas saiba que se você usar o size também funciona. Então vamos inicialmente tratar esse caso aqui. Bom, uma coisa que nós podemos fazer inicialmente, se nós vamos remover a cabeça da lista, independente se a lista tem um único elemento ou tem mais de um elemento, nós vamos criar aqui uma referência, né? Nós vamos guardar essa cabeça da lista, que vai ser o meu circ node. Vai ter um ponteiro P para essa cabeça da lista aqui, ó, que vai ser o LBegin. Porque a partir disso eu preciso guardar a referência para fazer a destruição, né? Então eu tenho que fazer de alguma forma, guardar a referência para cá, fazer a destruição desse elemento e depois decrementar o valor do size, né? Então nós temos que fazer isso. Então, no final aqui da nossa destruição, né, do elemento, a gente sabe que independente se a lista tem um único elemento ou mais, eu estou removendo a cabeça, eu vou diminuir aqui o valor do size. Então no final, nosso size aqui vai ser menos menos. Então é isso que a gente tem. Então vamos lá. Se a nossa lista tem apenas um único nó, nós vamos atualizar, nós vamos fazer o seguinte, ó. O ponteiro para o início, né? O ponteiro para o início, vamos colocar assim, né? O begin e o end, note que aqui eu estou fazendo na horizontal por conta do encadeamento circular aqui, mas ó, a gente sabe que tanto o begin quanto o end vai estar nulo, né? Porque não existirá mais elementos. Então a gente tem aqui o nosso begin e o nosso end está nulo. Depois, uma coisa que vai acontecer, nós teremos ainda ó, esse ponteiro P, né? Ele vai estar apontando aqui para o meu nó circular, que vai ser o 7. Eu vou fazer dessa forma, ó, vai ser o 7. O que nós vamos fazer aqui é destruir esse elemento 7. Então, a gente poderia dar um free, mas nós criamos nesse caso aqui uma função circ node destroy para destruir, né? Ia falar desse jeito, destruir aqui o nosso nó P. Então, fazendo isso, nós apagaríamos aqui o nosso nó P, né? Daria certo, deixa eu aumentar o tamanho do brush. Vamos ver se eu consigo aqui. Aumentar, não conseguir. A gente apaga aqui, ó, o nó P. Então, feito isso, nós conseguiremos remover o elemento aqui de uma lista com um único nó só, né? Removemos esse nó. No caso de uma lista circular aqui com múltiplos elementos, né? E nós queremos remover a cabeça, o P vai estar apontando para cá. Mas agora a gente vai precisar consertar os encadeamentos. Então o que eu vou fazer aqui para facilitar, eu vou pausar esse vídeo, eu vou fazer um desenho aqui mais simples, porque meus slides ele não tem aquela ordem dos encadeamentos. Então eu vou fazer isso aqui agora. Muito bem, num passe de mágica eu trouxe aqui para vocês esse garrancho aqui, esse desenho para facilitar os nossos estudos. Então eu tenho aqui a mesma lista que anteriormente, mas de um jeito aqui mais fácil para a gente manipular. Então eu tenho 10, 2, 4, 5 e 7. Então o LBegin aponta para o nó 10, o LEnd aponta para o nó 7. Eu tenho que o próximo elemento do nó final é o nó 10, né? Do nó 7 é o nó 10. E o elemento anterior do nó 10 é o nosso nó 7 aqui, né? Então após a remoção desse primeiro elemento, que é o nó 10, que eu tenho já um ponteiro P apontando para ele, né? Vamos colocar o P aqui, ó, apontando para ele. Eu quero chegar nessa configuração aqui, ó, 2, 4, 5 e 7, né? Sem faltar um último elemento. O LBegin está apontando para o 2 aqui e o encadeamento circular está funcionando. Então, muito bem. A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, ó. Nós temos o nosso nó P apontando para o 10, só que ele deixará de ser o nosso nó inicial, né? Quem que vai ser a nossa nova cabeça da lista? Vai ser o nó 2. Então a primeira coisa que eu posso fazer é atualizar, até vou fazer de outra cor aqui, ó, atualizar esse ponteiro, né? Eu quero fazer esse ponteiro begin apontar, na verdade, para o nó 2. Quem que é o nó 2 no nosso caso? Como eu chego nesse nó 2? Eu chego por esse ponteiro aqui, ó. E quem que é esse ponteiro? Ele é o pNext, ele é o próximo nó do nó 10, que é o nó P. Ou ele é o próximo nó do LBegin, porque tanto o LBegin quanto o P estão apontando para o mesmo valor, para o mesmo nó, por conta dessa linha de código aqui. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, meu LBegin, eu quero que ele aponte agora para quem? Vamos colocar pNext, né? Poderia ser LBegin next, mas vamos colocar para pNext. Então, eu estou fazendo com que o LBegin aponte para cá. Então, fazendo isso, ó, eu estou apagando aqui. Opa, estou apagando aqui. E mandando o meu LBegin apontar para cá, que é justamente essa seta que a gente está fazendo. Muito bem, corrigimos isso, né? O que está faltando a gente corrigir? Bom, o nosso anterior ao nó P, o nó anterior ao nó P não será mais o 10, né? Então, esse camarada aqui está errado, não será mais o 10. Quem será meu nó anterior ao nó P? Bom, se o meu nó P é a cabeça da lista, então, quem ele será? Ele será justamente o final, né? O anterior
a cabeça da lista, numa lista circular, é o nó final. Então eu tenho que mandar o 2, ó, apontar para o nó 7. Então, quem que é o meu nó 2 agora, nessa linha 218? Quem que é o meu nó 2? É o meu L begin. Meu L begin é o nó 2. Então, L begin. Quem que é o nó anterior ao nó 2? Vai ser o prev. Então, eu quero atualizar agora esse nó aqui. Ó. Então, ao invés de apontar para cá, eu quero que o meu nó 2, o anterior ao nó 2, aponte para o 7, que é o L end. Fazendo dessa maneira, vamos colocar aqui de azul. Eu estou, então, ao invés de apontar para cá, eu estou fazendo com que o L2 aponte para cá. E note que esse ponteiro aqui, ó, que é o anterior ao 10, ele ainda existe, tá bom? Ele ainda existe. Então, ambos estão apontando nessa linha de código aqui, 218, ambos estão apontando para o nó 7 agora, que é isso que eu estou fazendo, ó. Isso aqui que eu estou fazendo. Tá bom, vamos pensar, né, se a gente precisa fazer mais alguma coisa, né? Precisamos, porque olha a diferença que nós temos no desenho aqui. O nosso nó 7 aqui é o nosso nó final, nós não estamos mudando ele, só que o próximo elemento dele está apontando para o 10, que não é mais a cabeça da lista. Quem que é a cabeça da lista? É o nosso nó 2. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que falar que o próximo elemento do nó final vai ser a nossa nova cabeça da lista, que é o L begin. Então, vamos fazer até de outra cor. Então, ao invés de ser aqui para o 10, vamos apagar. Depois eu corrijo esses ponteiros aqui. Eu estou falando que o meu L begin agora, ele está apontando para cá. Então, vou até fazer aqui, ó. Meu L begin está apontando para cá. E aqui continua esse cenário. Então, note que agora, ó, a gente acertou, né, o nosso encadeamento, né? O que vai faltar nós fazermos é apagar esse nó 10, né? Porque esse nó 10, o próximo elemento dele está apontando para o 2 e tal. Esse encadeamento aqui a gente não vai precisar mais, né? Porque esse nó ele é inútil. Então, o que a gente pode fazer? Destruir o nosso nó aqui. Então, a gente pode destruir o nosso nó P aqui no final. Então, destruindo o nosso nó P, a gente apagaria isso, ó. Não existiria mais esse nó. A gente apagaria esse camarada aqui, ó. Acho que até dá para fazer assim, ó. Eu seleciono, mas eu vou selecionar mais coisas, né? Então, deixa eu fazer assim. Aí eu consigo selecionar. Não consigo selecionar. Deixa eu apagar aqui. Muito bem, eu apaguei aqui. Então, nós temos, fazendo destroy, nós temos essa lista que é exatamente a configuração que nós queríamos. E note que como o destroy está acontecendo no final das duas, tanto do if quanto do else, nós podemos tirar eles aqui do if e do else, colocar fora deles, porque eles sempre acontecem. Então, eu sempre vou destruir o nó P e vou decrementar o valor do size, né? Então, note aqui, pessoal, que nós temos um caso aqui bem interessante, que é a nossa remoção de um elemento na cabeça da lista, né? Tanto de uma lista com um único elemento, quanto de uma lista com múltiplos elementos. Nós, por fim, podemos dar uma olhada para ver se a gente tem como ainda mexer nessa função. Não terá, mas vamos tentar dar uma analisada. Umas coisas que nós fizemos nos vídeos anteriores foi o seguinte, ó. A gente poderia tentar descobrir o que tem em comum aqui, ó. A gente está atualizando o valor do LBegin em algum momento, né? Então aqui está sendo o valor nulo e aqui está sendo o pnext, né? Será que se a minha lista tiver um único elemento, eu consigo executar esses passos aqui? Será que tem alguma coisa parecida? A gente usou essa estratégia para analisar, né? Então vamos pensar que a nossa lista tem um único elemento só, e eu quero executar como se ela tivesse múltiplos elementos. Então, para ver se tem alguma coisa que dá em comum com o nosso algoritmo aqui de cima. Então, a gente quer chegar nessa configuração, né, depois de remover um elemento da lista. Então, o que acontece? Ó? Se eu rodo, né, o nosso P está aqui. Se eu falo que o LBegin é igual ao pnext, quem que é o pnext? O pnext é o próximo, é o próprio P, né? Ó. Pnext é o próprio P. Então, se eu mando o LBegin ser o pnext, ele vai apontar para o P de novo, então não dá para a gente atualizar nesse caso. No caso de uma lista duplamente encadeada, esse pnext, quando a lista era vazia, ele era nulo, né? Então dava para nós fazermos essa otimização, mas nesse caso aqui não dá. Então, esse é o nosso código final de remoção de um nó na cabeça de uma lista circular duplamente encadeada. Então é isso aí, eu vou pausar esse vídeo por aqui, que já deu mais de 15 minutos. No próximo vídeo a gente faz um programa para testar
essa remoção inicialmente, né? A gente pega o nosso programa lá e vamos fazer vamos testar esses casos. Já trago para vocês alguns cenários para facilitar, né, nossa análise, mas vamos testar se a nossa função está funcionando. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.